A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar um vídeo em que ela aparece preparando bananas fritas. Ela não disse nada, tá, gente? Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tem esse apelido de bananinha. Então, a gravação ela é apresentada como um momento simples da rotina doméstica. Mas ela rapidamente ganhou essa repercussão política, porque o vídeo surgiu em meio a esse desgaste entre a Michele e o enteado. E o deputado Eduardo Bolsonaro, como eu estava explicando para vocês, ele é chamado de bananinha pelos adversários. No vídeo, Michele diz que está fritando bananas para Jair Bolsonaro, que cumpre pena na Papudinha, em Brasília. Vamos fazer análise desse assunto? Vou com a Natália Fruei, com a nossa Basília Rodrigues. Oi, Nath, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Nath, post do Flávio acabou de sair. Como que você avalia? Ele é o irmão mais moderado, está tentando conciliar a situação? Oi, Raquel, boa tarde para Basília, para todo mundo que acompanha aqui o Poder Expresso. Então, ele está querendo está querendo demonstrar que sim, vai ser um moderado em 2026. Aí, o que chama atenção, Raquel, que eu queria até, que me tocou quando você leu a postagem do senador Flávio Bolsonaro, é que ele usa o todes, né, um pronome neutro, que inclusive, vamos recordar aqui, a primeira-dama Janja, quando começa o governo e ela nas suas redes sociais usava esse pronome, ela foi muito criticada logo que começou o governo, a ponto de o presidente Lula, no ano passado, ter vetado um trecho de uma lei que tratava dos pronomes neutros. Quando ele vai para essa postagem e cita isso, ele sinaliza que realmente quer ser essa pessoa, esse candidato de centro-direita, não mais alguém que vai tratar da pauta de costumes. Só que a grande dúvida, e aí esse atrito interno na família, no clã Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a grande questão agora é fazer com que Flávio Bolsonaro consiga azeitar essas relações familiares e juntar isso com o fazer política e fazer essas alianças políticas. Na semana passada, quando eu conversei com o senador Ciro Nogueira, ele elogiou a conduta do senador Flávio Bolsonaro até aqui, disse que nos últimos dias ele tem adotado esse tom moderado e, inclusive, o senador Ciro dizia o seguinte: se ele continuar assim, o PP pode ser vice dele e eu não descarto que o meu nome esteja nessa composição. Então, Raquel, é realmente delicada a situação do senador Flávio para conciliar esses interesses, o que acontece na família e o que acontece na política. Basília, mais cedo eu estava conversando com algumas lideranças do Centrão, falando, né, por que o Eduardo está sempre tão próximo do irmão ultimamente, por que ele está tão irritado com a Michele, com o Nicolas, tem a ver com a possibilidade que existia lá atrás, da Michele ser vice na chapa do Tarcísio. E aí esse líder me disse, os filhos do Bolsonaro são mimados, obviamente em off, né? Mas o que demonstra uma irritação com essa divergência que sempre existe dentro da família. Aí vem a público, provoca confusão, depois tem que tentar baixar a temperatura. Que avaliação que você faz, querida, dessa confusão na família Bolsonaro que o Flávio está tentando aí colocar panos quentes? Olha, na política tem um momento de ataque e um momento de recuo. E o bolsonarismo, ou integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, adotam para si como retórica quase sempre a de ataque. Então, no caso posto aqui, você tem o Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil, que caso ele receba uma punição como prisão, buscas, nem será alcançado diante aí da mudança de país. Mas Flávio Bolsonaro, que está aqui,
ali e quer ser esse candidato da direita, precisa mostrar essa face moderada para atrair também partidos que apoiaram o pai dele, mas que não estão com ele formalmente até agora. Exemplo do União Brasil e progressistas. Há quem duvide desse Bolsonaro mais Nutella e não raiz. Só que no momento é a face que ele está exibindo para conseguir juntar apoios e chegar mais forte à campanha de outubro. Ele hoje, se fosse se eleger para o Senado do Rio de Janeiro, né, ele já é senador, ele conseguiria vencer facilmente, dizem seus interlocutores. Então, cair numa campanha para a presidência da República é vencer ou morrer. Ou ele vira presidente da República ou ele vai ficar escanteado da política até como um derrotado. Hoje, eles estão fazendo um jogo de policial bom e policial mau, né? Em que o policial bom é o Flávio Bolsonaro, senador da República, e o policial mau, aquele que fala coisas mais provocativas, seria o Eduardo Bolsonaro. Tem novidade também aí sobre uma publicação feita pela esposa, né, Raquel? Acho que você também teve acesso aí pela esposa de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Não cheguei a ver, Basília. Ela respondeu à provocação feita pelo Nicolas Ferreira, né? A gente nessa linha do tempo, né, bate e volta dessa confusão que teve início aqui, né, numa entrevista feita por você no Poder Expresso, em que Eduardo Bolsonaro fala que algumas pessoas que apoiam ou que apoiaram o pai tiveram amnésia. Pois bem, aí depois o Nicolas Ferreira disse que o Eduardo não está bem. Há pouco, nas redes sociais, a Heloísa Bolsonaro, que é casada com o Eduardo Bolsonaro, publicou: Eduardo Bolsonaro não está bem. Há um ano, ele foi obrigado a tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, se afastar do seu país para continuar lutando por aquilo em que acredita. Decisões difíceis têm peso. Ficar longe de sua terra, história e principalmente do seu pai não foi escolha simples. No início, ainda conseguiam falar por telefone, depois nem isso. E hoje, somente por cartas. Então, é uma informação que a gente não tinha, né? O Eduardo ainda mantém contato com o pai, mesmo na prisão, por meio destas cartas. Jair Bolsonaro respondeu, ela relata a certo momento: se não for para todos, não será para mim também. Continue. Eduardo Bolsonaro não está bem porque continua trabalhando todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita. É um longo post feito pela esposa de Eduardo Bolsonaro e, no fim, ela encerra dizendo: vamos juntos eleger Flávio Bolsonaro. Vamos juntos libertar o Brasil. Obrigada pelas informações, Basília. Ainda mais esse elemento aí, né? O post da Heloísa.